Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia que está falando. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui falando sobre um tema bastante importante para o nosso conhecimento. Vamos falar sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia Sagrada, segundo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas antes aqui de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu já quero fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora, que é novo aqui no canal e que ainda não se inscreveu. Por favor, se inscreva no canal. Ative aí também o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. Eu peço também a todos vocês, meus irmãos, por favor, deixem aí o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas, para assim serem alcançadas pela Palavra de Deus. Fazendo isso, você estará ajudando não somente o canal a crescer, como também ajudando outras pessoas a terem aí o conhecimento da Bíblia Sagrada. E rapidinho você faz todo esse processo e assim estará nos ajudando para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, logo após a nossa vinheta, estamos aqui iniciando o nosso estudo em nome de Jesus. Meus irmãos, referente a esse tema de hoje, sobre o que acontece após a morte, segundo a Bíblia Sagrada. Eu já deixei bem claro aqui que tudo que nós vamos ver aqui nesse estudo tem base bíblica, está diante das Sagradas Escrituras. Por que eu falo isso já de início? Porque diante de muitas religiões que nós temos espalhadas, não somente no Brasil, mas por todo o mundo, então existe aí várias interpretações sobre o que acontece após a morte. Cada religião tem aí a sua interpretação, de acordo aí com esse assunto, com essa situação. Então, o que nós vamos ver hoje está baseado nas Sagradas Escrituras. Eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que aquilo que nós vamos estudar hoje é realmente a verdade, é realmente o que acontece após a morte. Por que eu falo isso, irmãos? Porque sabemos nós que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, a Bíblia, tudo que contém na Bíblia, na Palavra de Deus, é a verdade diante de Deus. Não existe mentiras na Bíblia, mas sim a verdade. Então, esse estudo é bastante delicado, sim, por essa questão. Mas, como eu já falei aqui, eu afirmo para vocês, pode acreditar, pode confiar no que vai ser falado aqui nesse estudo, porque não vai ser nada vindo de mim mesmo ou de qualquer religião, qualquer religiosidade,
mas tudo que você fará vai ser de acordo com as Sagradas Escrituras. E como eu já vinha falando aqui, a morte, ela é um dos maiores dilemas da existência humana. A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas sobre essa dura realidade e nos diz com clareza que a vida, ela não termina depois da morte. O corpo morre, mas a alma permanece. E é exatamente isso, irmãos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que quando a pessoa morre, acabou tudo. Morreu, acabou tudo. Não existe mais nada que fazer. Fisicamente, materialmente, realmente, não existe mais nada o que fazer. Mas espiritualmente, de acordo com a Bíblia, após a morte de uma pessoa, ela não acaba por ali. Ainda acontecem muitas coisas que nós vamos ver aqui. Quando a pessoa morre, ela consegue nos ver? A Bíblia, ela não dá uma resposta definitiva a essa questão. Algumas passagens parecem dar essa indicação, mas não existe um ensinamento claro sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala sobre uma nuvem de testemunhas que olha para quem ainda está correndo a corrida. Mas o contexto não permite afirmar com clareza, com certeza, que são os que já morreram e estão na presença de Deus. Vamos aqui ler Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz da seguinte maneira: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a correria que nos está proposta. Também existe a história de Lázaro e o rico, contada por Jesus em Lucas capítulo 16. O rico parece ter alguma noção do que está acontecendo com os vivos, os seus familiares. Uma coisa sabemos: os que estão na presença de Deus não experimentam dor ou sofrimento. Por isso, se nos conseguem ver através de olhos aperfeiçoados que confiam na perfeita vontade e vitória final de Deus. Aí fica uma pergunta: para onde vamos quando morremos? Jesus, ele disse para os seus discípulos que existem dois caminhos: o caminho que conduz para a vida e o caminho que conduz para a perdição. Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Amados, aqui nesta passagem bíblica, nós podemos ver aqui que realmente Jesus está falando de somente dois caminhos, ou seja, existem apenas dois caminhos a percorrer. Ou percorremos um ou o outro. Não tem como nós percorrer os dois caminhos ao mesmo tempo. E aqui a Bíblia ela é bem clara quando ela fala que da porta estreita e da porta larga. E quando ela fala sobre a questão da pessoa ela ir para o caminho da perdição, que é a porta larga, que vai levar o que? A morte. Aqui ela está falando não somente da morte física, mas também da morte espiritual. Por quê?
Como eu falei aqui, só existem dois caminhos a percorrer: o caminho do bem e o caminho do mal. Né? O caminho, né, correto, que é o caminho de Cristo, e o caminho do mal, que é o caminho do mundo, do inimigo, né, de Cristo, de nosso inimigo. Então realmente só existem o que? Dois caminhos: céu ou inferno. E a Bíblia aqui ela é bem clara a dizer, meus irmãos, o quê? Que o caminho que nos conduz para a vida eterna é estreita e apertado, mas o caminho que conduz, né, para a perdição, para a morte eterna, ela é larga e espaçosa. E muitos vão entrar por esse caminho largo e espaçoso, e poucos são os que vão entrar pelo caminho estreito e apertado, que é a vida eterna. Não sou eu quem estou falando, mas é a própria palavra de Deus. E incluindo essa questão, Jesus, ele também disse o quê? Que ele é o único caminho que nos leva para Deus. João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse versículo é o próprio Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega a Deus se não for por ele. Então aquele que seguir o outro caminho, diferente do caminho de Cristo, ele vai estar sendo conduzido que? Para a perdição, para a morte eterna. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz, né, o que devemos fazer para andar nesse caminho, que é crer em Jesus e confessar que Ele é o Senhor da nossa vida. A pessoa que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, após a morte estará com Ele. Agora fica aqui a pergunta: o que é crer em Jesus? Por que, irmãos, eu falo que fica aqui essa pergunta? Porque crer no Senhor Jesus vai muito além do que as pessoas imaginam. Com certeza, hoje, se eu chegar para qualquer pessoa, sendo cristã ou não, e perguntar se ela crê em Jesus, ela vai falar que crê, ela vai falar que acredita. Então, quando aqui a Bíblia ela fala sobre essa questão de crer em Jesus, e será salvo e terá a vida eterna, né, e estará com Ele, significa o quê? Viver no caminho de Cristo. Então, crer, irmão, não é simplesmente eu chegar e falar assim: não, eu creio em Jesus, eu acredito que Jesus, ele veio a esse mundo, eu acredito em tudo que aconteceu com Jesus, então eu creio em Jesus. Não é somente nós chegarmos e dizermos isso, irmãos, mas sim é nós andarmos no caminho de Cristo. Se eu creio realmente em Jesus, se eu creio verdadeiramente em Cristo Jesus, então eu vou andar nos seus caminhos, eu vou fazer a sua vontade, eu vou obedecer plenamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que assim eu realmente possa estar com Ele após a minha morte, para que realmente eu possa ter a certeza da minha salvação. Porque, como eu falei aqui, meus amados, a morte, ela não, ou melhor dizendo, a vida, né, ela não termina após a morte. A pessoa morreu, não acabou ali. A morte física sim, a morte física já era, acabou. Mas não para por aí. Aí tem a morte espiritual. E é nisso que nós temos que entender e compreender tudo segundo a palavra de Deus. Quando Jesus ele falou, né, para o ladrão na cruz, creio que todos aí conhecem a história,
dos dois ladrões, né, que foram crucificados junto com Jesus, que um desses ladrão ele reconheceu Cristo Jesus, né, e ali ele, diante de Cristo, ele se arrependeu. E ali então Jesus fala para esse ladrão da cruz que ainda naquele dia, né, que ainda hoje o ladrão estaria com ele no paraíso. Então nós vemos aqui uma comparação sobre o que Jesus fala para o ladrão da cruz e o que Jesus ele fala na parábola do rico e Lázaro, né? Como eu falei aqui, para o ladrão da cruz, né, ele se refere, né, aqui como paraíso. Só que na parábola do rico e de Lázaro, Jesus ele chama, né, este lugar de seio de Abraão. Irmãos, então vamos ler aqui Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem os dirá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender-se. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No entanto, genericamente, este lugar ele é descrito como céu, mas o propósito da palavra de Deus não é definir o nome deste lugar, mas enfatizar que quem morre em Cristo estará com o Senhor. A ênfase não é onde, mas com quem estaremos depois da morte. Por outro lado, a pessoa que morre sem crer em Jesus será separada definitivamente do Senhor. Quem morre nessa condição vai para um lugar descrito como Hades, como nós já vimos aqui em Lucas 16, de 19 ao 31. Nesse lugar, as pessoas estão separadas de Deus, que é a morte espiritual. Seja com o Senhor ou separados de Deus no Hades, as pessoas que morreram estão aguardando o dia do juízo final de Deus. Ou seja, irmãos, após a morte, nessa pessoa, quando ela morre,
ela tiver, né, uma vida fiel diante de Cristo, né, tanto ela sendo fiel a Cristo como não, como nós vimos aqui, ela vai estar esperando o juízo final. E no juízo final vai ser decretado se a pessoa ela vai ter a vida eterna com Deus, né, lá no céu, ou se ela vai ter aí a vida eterna queimando no lago de sofre, né, que é o inferno, que é a própria palavra de Deus que nos fala referente a essa questão. No texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, as pessoas que morreram devido à sua fé clamam diante de Deus e perguntam: até quando Deus esperará para vingá-los? Vamos ler aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 6, versículo 10. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então nós vemos aqui que essas pessoas, né, elas tinham a consciência de que haviam morrido e tinham pleno conhecimento sobre o que causou a morte delas. Elas sabiam que foram assassinadas devido à sua fé em Jesus. Isso nos leva a crer que as pessoas que morrem têm lembranças nítidas das suas vidas neste mundo e das pessoas com que se relacionaram. Porém, meus amados, além disso, né, nos levar a crer, né, que as pessoas que morrem têm lembranças nítidas, né, das suas vidas neste mundo e das pessoas que se relacionaram, né, isso também pode acontecer, mas somente que até o juízo final. E quando vem, né, o juízo final, que ali então, né, Deus, né, Jesus decreta, né, se realmente nós vamos ter a vida eterna com Ele, ou a vida eterna, né, de sofrimento no inferno. E a partir desse momento, então, eu creio que essas lembranças, elas realmente fogem, né, da nossa memória, né, da memória daqueles que morreram. Quem morre lembra da família? A Bíblia, ela não fala sobre isso com clareza, mas deixa aí algumas dicas. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus diz que o homem rico que morreu, que estava no Éden, ele pede para, no Hades, melhor dizendo, ele pede para Abraão mandar Lázaro de volta para advertir seus familiares. Então a ideia dele era que os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Isso mostra que esse homem, mesmo depois da morte, ele lembrava dos seus familiares, né, e estava preocupado com o destino eterno deles. Agora fica aqui também uma pergunta no ar para respondermos, né? Dado que você vai ter aqui essa resposta. O espírito das pessoas fica na terra após a morte? O que você acha, né? No que você acredita? Você realmente acredita que o espírito das pessoas ficam na terra após a morte? A Bíblia, ela vai nos dizer que o corpo material volta ao pó, mas o espírito da pessoa volta para Deus. Ao contrário do que muitos acreditam, os espíritos dos mortos não ficam perambulando, não ficam vagando pela terra. O espírito aguarda o juízo final no final dos tempos. Então, meus irmãos, nesse caso aqui, onde muitos acreditam que os espíritos ficam vagando sobre a terra, né, estamos falando aqui especificamente, né, da religião e dos espíritas, né, porque eles, né, acreditam. Lógico que além deles, né, tem muitos outros
que às vezes, né, não seguem religião nenhuma e mesmo assim acreditam desta forma. Mas especificamente falando aqui da religião dos espíritas, eles realmente acreditam nessa tese. Eles realmente acreditam que os espíritos dos mortos, né, eles ficam vagando pela terra. E além, né, deles acreditarem nesse quesito, eles também acreditam na reencarnação. Né? Eles acreditam que, né, a pessoa, ela pode se, o espírito ele pode se reencarnar, né, em outra pessoa. E quem tem aí um pouco, né, de conhecimento, né, da religião aí dos espíritas sabe disso. Né? Porque eles fazem lá, né, os seus trabalhos, as suas sessões, aonde, né, segundo eles, né, tem contato aí com os espíritos, né, dos mortos, e os espíritos, né, se reencarnam neles para poder falar com os seus entes queridos. Mas de acordo com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, não existe reencarnação. Como nós vimos aqui, a partir do momento que a pessoa ela morre, o pó volta para a terra, né? E o espírito automaticamente ela volta para Deus, né? Ela fica ali aguardando o juízo final, ou seja, ali no Hades, ou seja, no seio de Abraão. Mas eles ficam aguardando o juízo final. Então esses supostos espíritos, né, que essa religião ela fala que reencarnam neles para falar com os entes queridos, pode ter certeza de uma coisa, que não é os espíritos dos mortos, mas sim é os espíritos demoníacos, né, os espíritos do mal. Não existe, meu irmão, essa questão de reencarnação diante da palavra de Deus. Tudo isso é engano do diabo, que enganam essas pessoas que acreditam desta forma, desta maneira. Como também a religião dos católicos que acreditam no purgatório. Não existe purgatório, irmãos. Não existe isso, tá? Não tem lógica essa questão de purgatório. Isso é claro diante da palavra de Deus, é claro diante da Sagrada Escritura. Quando a pessoa ela morre, o corpo material volta para o pó, mas os espíritos voltam para Deus. Essa é a realidade, irmãos. E a prova disso é a própria palavra de Deus, que nos diz o quê? Que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Ou seja, os espíritos realmente não ficam vagando sobre a terra. E também não existe reencarnação. Não existe, irmãos. Não tem lógica acreditarmos nessa questão de reencarnação, de que o espírito pode reencarnar em outra pessoa, né, após a morte. Não existe aí esse contato, né, dos espíritos, né, das pessoas mortas com pessoas vivas. Não existe isso, irmãos. É invenção do homem, é coisa diabólica, coisa demoníaca que vem para enganar as pessoas. A alma da pessoa que morre, ela continua existindo em uma nova realidade. E podemos ter como exemplo, como já foi citado aqui, um dos ladrões, né, que foi crucificado ao lado de Jesus, que ele recebeu a confirmação do Senhor que estaria com ele no paraíso depois da morte. Então aí fica esse exemplo. E olhando para dentro, né, da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele também tinha essa expectativa, né, de estar com o Senhor logo após a sua morte. Por quê, irmão? Porque ele também tinha, né, essa convicção, né, que após a sua morte, né, a sua alma, o seu espírito, ele voltaria para Deus. As pessoas que morrem, elas estão aguardando o dia do juízo final. O livro de Apocalipse, né, nos apresenta a realidade dos cristãos martirizados devido ao testemunho que deram sobre Jesus.
eles estavam aguardando o dia do juízo final. Então, por que morremos? Fica aí, mais essa pergunta. A Bíblia, irmãos, ela é bem clara quando ela nos diz que a morte, ela vem em consequência do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quando o ser humano ele pecou, a morte passou a fazer parte, da sua vida. Nós vemos como exemplo também lá no jardim do Éden, Deus ele advertiu Adão e Eva que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 2, versículo 17, que a Bíblia faz a seguinte narrativa: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que der a comer, você certamente morrerá. Amados, quando Deus ele fala aqui, para Adão e Eva, que se eles comessem, do fruto, da árvore do conhecimento do bem e mal, eles morreriam, Deus não estava falando, assim, da morte física, que eles morreriam no mesmo tempo. Até porque, na ocasião, antes de Adão e Eva comer o fruto da árvore do conhecimento, eles eram eternos, não existia morte, nem física e muito menos espiritual. Não existia, irmãos, mortes até o momento a qual Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento. A morte passou a existir a partir desse momento. Porém, quando Deus ele falou sobre essa questão que eles morreriam, estava falando o quê? Que a partir do momento que eles comessem desse fruto, eles não seriam mais imortais, eles não seriam mais eternos, mas eles iam ter o quê? A vida física, ia ter a morte física, E em questão disso, nós vemos aqui o quê? Que eles foram o quê? Expulsos do jardim do Éden e separados espiritualmente da presença de Deus. Então, meus queridos, com o passar do tempo, a separação de Deus, a morte espiritual, trouxe como consequência a morte física, separação do corpo e da alma. E é realmente isso, irmãos. A morte física é a separação, do corpo da alma. Quando alguém morre, a sua alma é separada do seu corpo. Então, meus amados, realmente, quando a pessoa morre, não acaba por ali. Acaba, na verdade, somente, vamos dizer assim, uma fase, que é a vida física. A vida física acaba, mas a alma, o espírito é separada, do corpo físico, onde o corpo volta para o pó, e a alma e o espírito, eles vão, voltam para Deus. Então, nós vemos aqui bem claro, irmãos, o que realmente acontece após a morte. Eu creio que esse estudo vai tirar dúvida de muitas pessoas sobre essa questão, porque eu tenho certeza, irmãos, que muitas pessoas têm essa dúvida. Muitas pessoas têm esta dúvida, do que acontece após a morte. Outra coisa, irmão, que eles acreditam, de uma forma errada, que por eles ser boas pessoas, automaticamente quando eles morrerem, eles vão, para o céu. E diante da palavra de Deus, não é isso que acontece. Porque a nossa salvação não vem por obras, não vem de obras.
mas vem que pela a graça de Deus, pela a nossa fé diante de Cristo Jesus e da graça de Deus. Então não basta apenas ser boas pessoas, fazer boas obras, mas precisa realmente o que? Ter a fé em Cristo Jesus da maneira correta, como a Bíblia nos ensina, que é viver diante da tua presença, fazer somente a vontade de Deus. Irmãos, a morte, ela deixará de existir? Segundo a palavra de Deus, a morte, ela deixará de existir no futuro. A morte e o Hades, lugar dos mortos, serão lançados no lago de fogo. A morte, ela será banida da existência humana, na nova vida que os crentes terão em Cristo. Não haverá mais tristeza, nem luto, nem dor, nem ranger de dentes. Então, irmãos, realmente após o juízo final, a morte ela deixará de existir. Por quê? Porque os cristãos estarão na vida eterna com Cristo. E os ímpios, aqueles que não acreditam em Cristo, aqueles que não andaram no caminho de Cristo, certamente eles estarão o quê? No lago de sofre ardente, no fogo eterno que é o inferno. Essa é a grande verdade, a grande realidade. E para nós vivermos essa nova vida, para nós vivermos eternamente em Cristo Jesus, nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Mas esse crer aqui, irmãos, é como eu expliquei há um pouco atrás. Vocês tiveram aí a explicação, o que realmente significa crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, meus amados irmãos, diante desse estudo, do que nós vimos aqui, segundo a palavra de Deus, eu creio que ficou bastante esclarecido aí sobre essa questão, o que acontece após a morte. Espero que vocês possam realmente ter entendido, sobre essa questão, sobre esse estudo. E diante de tudo isso que nós vimos aqui, que nós estudamos aqui, eu quero aqui deixar um pedido muito especial para você. Para você que está assistindo esse vídeo, que assistir esse vídeo, e porventura você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, você ainda não tem essa fé em Cristo Jesus, você ainda não crê plenamente em Cristo Jesus, como eu expliquei aqui no vídeo, que você não perca mais tempo, que você possa, através desse estudo, desse ensinamento bíblico, ter essa fé em Cristo Jesus, crer realmente em Cristo Jesus e entregar a sua vida para Ele, entregar a sua vida a Cristo Jesus, deixar Ele conduzir a tua vida a partir deste momento. Por quê? Porque somente Ele, irmão, somente Cristo Jesus venceu a morte. Ele tem poder para te salvar. É por isso que Ele afirma lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O próprio Jesus falando, irmãos, lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Então não perca mais tempo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse é o momento, esta é a hora. Você pode até perguntar, mas irmão, para mim entregar minha vida para Cristo, eu preciso ir até uma igreja evangélica? Não necessariamente, irmão. Você pode fazer a sua oração aí na tua casa, onde você estiver, e na sua oração
você confessar a sua fé em Cristo e entregar a sua vida para Cristo. Você pode fazer isso na sua casa, aonde você estiver. É claro que após isso seria bom você, procurar até mesmo aí, uma igreja evangélica para congregar, para buscar a Deus, para ter comunhão com Deus, com os seus irmãos. Mas fica aqui uma dica, que você possa ir, então, ver certinho, uma igreja que você possa ir, uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, uma igreja que realmente, prega o verdadeiro evangelho de Cristo, para que você possa realmente andar segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Espero que vocês possam ter gostado do estudo, que realmente esse estudo possa aí abrir o seu entendimento, o seu conhecimento aí para a glória de Deus. Desculpe aí esse barulhinho aqui de campainha no finalzinho do vídeo, é que aqui no apartamento que eu moro, alguém deve estar querendo falar comigo e apertou aqui, o interfone. Mas fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a glória de Deus.